A paz e graça aos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre José, né? Gênesis 37, capítulo 1 a seguir. José vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó, sendo José 16 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Este jovem, com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel, né, que era Jacó, amava a José mais que os outros seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez uma túnica de várias cores. Então, José é o filho da mulher, né, Raquel, que José amava mais também, e o filho da velhice. José era um menino maravilhoso, obedecia seu pai, ele fazia tudo que o pai pedia, fazia de tudo, né? E obediente, porque o que Deus dá mais valor no ser humano, um filho seu, é a obediência do que o sacrifício. Então isso gerou muita inveja aos irmãos, né? Os irmãos, eles planejou, né, de querer até matar José. Só que teve um deles que não teve coragem, né? Fizeram a reunião lá, deles lá, e achou melhor vender. Irmãos, eu pergunto para você, glória a Deus, aleluia. O que José fez na vida dele para ser vendido para o Egito? Foi levado para o Egito, foi escravo. De escravo, ele se tornou governador do Egito. Aí eu pergunto para vocês. Às vezes acontecem coisas em nossa vida que a gente fica sem entender o que eu fiz. Por que aconteceu isso comigo? Irmãos, tudo é propósito de Deus. Tudo é propósito de Deus. José, Deus tinha um propósito na vida dele que deixou não bem a palavra acontecer. Deus deixou, como é que fala, irmãos? Eu sei que Deus deixou acontecer, né? Deixou tudo à vontade dele, porque lá na frente o Egito, né, a terra, né, ia passar fome. Então Deus planejou tudo com José, sem José saber, né? Deixou acontecer. E José, em momento algum, blasfemou contra Deus, ficou contra Deus e sua família. Então José, ele não teve revolta com os irmãos, ele ficou triste, ele ficou sem entender por quê. Irmãos, eu fico imaginando como é que ficou a cabeça de José, que foi vendido pelos próprios irmãos. Então chegou, José podia se vingar dos irmãos, podia, porque quando o Egito, quando começou a passar a necessidade, né, que foram 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Então, o que José fez? Quando ele viu que os irmãos dele foram no Egito, que todos iam lá comprar, né, alimentos, porque José teve a ideia de guardar a quinta parte, né, de cada coisa que eles possuíam, para não passar necessidade, que tinha tantos, ficou tão rico, né, o Egito, nessa época que José era governador, que eles vendiam, né? Então eles ficaram muito ricos à inteligência de José, porque ele foi usado por Deus. O rei colocou o anel na mão de José e falou
que abaixo dele o José que respondia tudo. José, e ele desde criança falava desse sonho com os irmãos, eles caçoavam e riam, porque José falava que, tipo assim, ele não falava assim com todas as letras, mas ele falava que ia ser um grande governador, sim, né? Não era bem a palavra governador. Então, é igual eu falo, irmãos, nada que Deus, ele tem propósito na sua vida, na minha vida, não é em vão. Sabe por quê? Porque José não fez nada de mal para ter merecido tudo aquilo que passou, que na cabeça, assim, de uma pessoa nossa, assim, que a gente pode pensar mil coisas, né? Assim, poxa, José passou por tudo aquilo ali, nossa, ele deve ter feito uma coisa muito ruim na vida, e não foi. Tudo foi propósito de Deus, tudo foi a vontade de Deus. Deus deixou, aleluia, glória a Deus. Deus deixou permitir tudo isso com José, porque sabia que o Egito ia passar aquele problema da fome. José teve sonhos, Deus usava muito José em revelação de sonhos. O que acontece? José, todos os sonhos dele que ele tinha era profético. Então o rei teve um sonho de 7 espigas boas e 7 magras. Assim foi 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né? E ninguém acertava esse sonho. Aí foi quando chamaram José. É o que acontece, irmãos? Chamaram José, aí foi que o copeiro lembrou, há 2 anos, que José tinha feito essa revelação de sonhos. Aí foi que o copeiro falou que era o padeiro, tinha um padeiro e o copeiro, que os dois iam sair da cadeia. Um ia ser enforcado, que era o padeiro, e o copeiro ia voltar a servir o rei. Aí o rei mandou chamar José. Glória a Deus, aleluia. Então, tudo temos que dar graça a Deus, que tudo é a vontade do Pai. José tinha tudo para se vingar do irmão, mas José não se vingou, ele perdoou, porque o dom do perdão é a coisa mais linda, mas é o perdão de verdade, não é aquele perdão de perdoar por perdoar. Às vezes a pessoa fala, eu perdoo fulano, mas não quero conversa com ela. Isso não é perdão de verdade. O perdão vem do coração. E Deus conhece o coração de quem perdoa de verdade, né? O que me chama muita atenção é o primeiro Tessalonicenses, né? Lá no capítulo 5, versículo 18, fala assim, né? Que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, tudo é vontade de Deus, e foi a vontade de Deus que aconteceu com José. Olha, irmãos, a história de José é a coisa mais linda que eu acho, é a história de José. Como José teve um dom de perdão em tudo na vida dele. Ele não ele perdoou a mulher de Potifar, né? Ele falou que era inocente, aguentou calado, foi para a prisão. Olha, irmãos, não é fácil um dia de hoje as pessoas se comportarem assim. Então, glória a Deus, aleluia, que tudo que acontece em nós temos que dar graça a Deus, porque nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade do Pai, não do homem. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Eu pergunto para você: você é amigo de Deus ou é amigo do mundo? Irmãos, a partir do momento que você é amigo de Deus e faz a vontade de Deus, e principalmente ser fiel a Deus, vai vir muita coisa contra você, mas nunca vai te abalar nem te derrubar, porque o nosso Deus está o tempo todo nos cuidando
e nos guardando. Então, medita hoje nessa palavra sobre o perdão, mas é perdoar de verdade, não é perdoar da boca para fora. Porque quando você fala assim, eu perdoo aquela pessoa, mas eu não quero nem conversa com ela, isso não é perdão de verdade. Então, nós temos que ler Bíblia, nós temos que comer Bíblia, igual o pastor meu sempre fala comigo. O pastor já me deu aula, falava, tem que aprender, crente tem que aprender a comer Bíblia, ler, reler e estudar. Irmãos, Jesus está voltando. Ele não sabe nem a hora, nós não sabemos nem a hora, nem o dia. O Filho do homem, do nosso Pai, o Filho dele, de Deus, não sabe o dia e a hora, só Deus que sabe. Jesus está voltando. Essa terra, o pecado, a iniquidade está muito grande, se multiplicou.